Iglesia querida, buenos días. Una vez más estamos acá para transmitir la palabra del Señor, predicar su palabra, ministrar su palabra, a única palavra que transformou nossas vidas e sigue transformando nossas vidas, nossa maneira de pensar, de hablar e de atuar. É a palavra de Deus que é uma luz para mis caminhos e para tus caminhos. É uma luz que alumbra todo e nos ensina o que é incorreto daquilo que é correto. É a luz que alumbra minha mente e dá entendimento do que Deus espera de nós. Amém? Vamos orar então? Padre querido, Padre amado, como te necessitamos, Padre. Nós somos cegos, não miramos nada, não compreendemos nada. Se pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor não operar em nossas vidas, Senhor. Dá-nos entendimento, capacidade para entender, compreender Tu palavra e o desejo, Senhor, de clamar ao Senhor, socorro, ajuda-nos a caminhar segundo Tu vontade, Senhor. Esta é nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém. Igreja, vamos falar hoje sobre o Evangelho de João, capítulo 6. É um capítulo longo, é um capítulo bem largo, mas vamos pensá-lo e se não pensamos não terminamos e possivelmente temos que fazer em 2 vezes. Bem, nós queremos dar uma visão general de todo o capítulo 6 do Evangelho de João, onde Jesus, depois de tantos e tantos meses predicando na Galileia, neste Evangelho de João, capítulo 6, ele faz 2 milagres muito importantes, muito grandes. Uma é a multiplicação dos panes e dos pescados, e a outra que Jesus caminhou sobre as águas. Bem, Jesus nos ensina em sua palavra, através de sua prédica, o desejo de Ele, o desejo de Deus, o desejo do Espírito Santo para nossas vidas, como devemos caminhar. O Evangelho de João, capítulo 6, também nos demonstra e nos ensina muitos dos discípulos que se apartaram, desertaram, apostataram de sua fé em Jesus. Quando Jesus está em seu ministério aqui na terra, haviam muitos discípulos, multidões de discípulos, como diz o capítulo 6, e quando Jesus ascendeu ao cielo, haviam 120 discípulos, Hechos 1:15. E em 1 Coríntios 15, 6, no tempo de 40 dias que Jesus estuvo aparecendo para pessoas e predicando a palavra, cerca de 500 pessoas, 500 discípulos miraram Jesus. É muito triste. O capítulo 6 do Evangelho de João, apesar de ter pensado com muita irritação, Jesus fazendo milagros, ele nos ensina a apostasia de seus discípulos. Discípulos que só creram em Jesus temporariamente, em aqueles momentos. Na verdade, esses discípulos eram falsos, porque na realidade nunca foram seus discípulos. Mas o Evangelho ensina que multidões seguiam a Jesus. Bem, queremos falar em esta manhã das marcas do discípulo que poderá apostatar-se da fé, abandonar a Jesus. Bem, ao escutar isso, você pode dizer, mas pastor, eu sou firme na fé, Jesus é todo para mim. Você pode dizer, jamás
harei esto. Nunca, jamás abandonaria mi Senhor Jesus. Bien, a palavra de Deus em 1 Coríntios 10, 12 diz assim, Pablo dizendo à igreja de Corinto, usted que está em pé, cuidado para não cair. Ou seja, qualquer um de nós, seja um pastor, seja membro da igreja, pode cair. E queremos falar sobre isto para que você haga um exame depois da prédica, se estas marcas que vamos falar podem estar passando em tu vida, quizá já passou, ou se venga a passar, é para que você abra os olhos. Abra os olhos. Existe um fator externo que a palavra de Deus diz que ao multiplicar a iniquidade ou ao aumentar a iniquidade, o amor de muitos enfriará, ou a fé de muitos enfriará. Isso está em Mateus 12, 24. Uma das características, das marcas daquele que se apostata da fé, ou que está para apostatar da fé, são pessoas que são atraídos pela multidão. Grande número de pessoas que estão allí ou allá, a pessoa sigue, quer ir atrás da multidão. Nós miramos nos evangelhos, miramos em toda a Bíblia, situações em que pessoas, multidão de pessoas, seguiam a Jesus, mas eles não estavam interessados em isto. Muitas vezes as pessoas vão atrás da multidão que está indo para a direita, para a esquerda, norte, sul, leste, oeste, ou indo àquela direção, e as pessoas fascinadas vão atrás da multidão e não vão atrás da palavra de Deus que ensina o que é correto. São pessoas fascinadas pelo sobrenatural. Nós outros somos compostos dessa pessoa que somos fascinados pelo sobrenatural, mas esse tipo de pessoa são pessoas que estão fascinadas, obcecadas, ciegas somente pelo sobrenatural. Quero mirar mais, quero ver mais. Uau, que coisa grande, como pode isto? E quando nós outros vamos no livro de Apocalipse e miramos que a bestia, o anticristo, quando hace señales no cielo, a gente se queda pasmada e corre atrás. Uau, como pode isto? Mira que coisa mais grande. É um perigo para o cristiano estar atrás da multidão, porque miramos no Evangelho de João capítulo 6 que as pessoas estavam em multidão atrás de Jesus, mas vamos mirar que não era por causa de Jesus, mas sim queriam ver os sinais que Jesus hacía. Quero mirar mais cura, quero mirar mais milagros, e não passa disto. O Evangelho contém sinais e milagres, mas a prioridade de Deus ao homem é anunciar o Evangelho da redenção eterna através de Jesus. Esta é a finalidade do Evangelho. Ensinar a mim, ensinar a você que há salvação através de Jesus. Bem, em João 6, verso 2 diz assim: e muita gente lo seguia. Seguia quem? Seguia a Jesus, porque veiam as señales milagrosas que hacía em los enfermos. Ou seja, estavam apenas interessados, indo atrás da multidão, indo atrás de Jesus, mas solamente para mirar os señales, os milagros que Jesus hacía. Nada mais do que isto. Não poniam atenção naquilo que Jesus predicava, naquilo que Jesus ensinava. Não, eu quero ver milagros, eu quero ver coisas sobrenaturais. Este é o tipo de pessoa que está caminhando para se apostatar de la fé. Muitas dessas pessoas
elas estão interessadas solamente em benefícios desta vida. Muitas pessoas estão atrás de Jesus solamente pelo benefício desta vida. O que Jesus pode me oferecer, o que Jesus pode me dar, é o que está em toda a Bíblia. Queriam que Jesus mira, em João 6, depois que Jesus hizo o milagre da multiplicação dos pães e dos pescados, aquela multitude foi atrás de Jesus e eles estavam interessados em fazer de Jesus um rei. E diz a palavra que é a força, vamos mirar daqui a pouco. Queriam ter um rei como Jesus para poder servi-los em suas necessidades. Haga o milagre de aparecer a comida, haga o milagre que me sane. Eles queriam um Jesus para que sustentara seus benefícios desta vida, mas eles não tinham nenhum interesse em la mensagem de vida eterna que Jesus predicava. Em João 6, 14 e 15 diz assim: ao mirar o sinal que Jesus havia realizado, a gente começou a dizer: em verdade que este é o profeta, o que havia de vir ao mundo. Pero, verso 15, Jesus, dando-se conta de que queriam levá-lo à força e declará-lo rei, se retirou de novo a la montanha, ele solo. Jesus se deu conta de isto. Jesus sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. João 6, de 24 a 27, e quando a multitude se deu conta que Jesus não estava ali com seus discípulos, subiram na barca e foram atrás de Jesus até Cafarnaum a buscá-lo. E quando encontraram Jesus do outro lado do lago, lhe perguntaram: Rabi, quando chegaste acá? Rabi é mestre, mestre, quando viniste até acá que não nos demos conta? E Jesus lhe contesta sua pergunta daquela gente da seguinte maneira: certamente lhes asseguro que ustedes me buscam não porque há visto señales, senão porque comeram hasta llenar-se. Trabalhem, pero não pela comida que é perecedera, senão por la que permanece para a vida eterna, la qual les dará o Hijo de Deus, o Hijo do Homem. Sobre este está posto o Padre que lo sellou como aprovação. Jesus hablando que essas pessoas estavam somente interessadas nos benefícios desta vida. O que comer, o que beber, o que vestir. Que Deus pode dar para mim? Que eu tenho essa necessidade, eu só estou interessado nos benefícios desta vida. Eu me acordo que uma pessoa, há muitos anos, ele deu esse testemunho na igreja, deu esse testemunho para nós outros, e ele foi até a igreja para mirar o que a igreja poderia oferecer para ele através do Good Samaritan. E ele foi num estudo bíblico de miércoles. Estava ali, nunca eu havia mirado ele, o conheci, sentou-se, escutou a palavra, e quando terminou o estudo bíblico, ele disse: pastor, quero falar com você. Eu disse: sim, pois não, pode falar. Eu quero que tu sepa que eu he venido acá, simplesmente interessado naquilo que vocês poderiam fazer por mim ou oferecer por mim vida física através do Good Samaritan. Mas depois do que ouvi nesta noite, eu encontrei o que necessitava. É Jesus, Senhor e Salvador. Glória a Deus! Mas ele foi sincero, ele foi atrás do que Deus pode dar para mim, o que essa igreja pode fazer por mim. Ele estava preocupado e buscando os benefícios de sua vida personal. Mas ao encontrar na prédica Jesus Salvador, Senhor, amoroso, bondadoso, que cuida, que protege,
que dá gozo, que dá paz, que dá alegria, que dá salvação, aquele homem disse: oi, nosso irmão em Cristo, já não necessito mais buscar em nenhum sítio. Encontrei o que tanto buscava. Bem, pessoas que estão atrás da multidão, pessoas que estão atrás de benefícios próprios, o que pode ser por mim, são pessoas que recebem bendição e elas não alabam a Deus. Ponga atenção a isto. Uma pessoa que está contente e alegre com aquilo que Deus está sendo, nasce em ele esse desejo de alabar e agradecer a Deus. Pessoas que estão se apostatando da fé, pessoas que apostataram da fé, ou pessoas que estão para dar esse passo, ponga atenção em sua vida, como eu tenho que pôr atenção em minha vida. Eu não alabo a Deus, eu não adoro a Deus. É uma marca, porque os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, os verdadeiros seguidores de Jesus, eles alabam e adoram a Deus. Mas os falsos discípulos são indiferentes. Podem receber tremendas bendições ou até se alegrar com as bendições que receberam, mas simplesmente não atribuem a Deus a bendição que receberam. Muitas pessoas dizem: oh, que sorte eu tive! Oh, que coisa mais grande que passou comigo! Muitas vezes miramos na televisão, por exemplo, um acidente de carro, onde o carro foi aplastado completamente e a pessoa sobreviveu. E o que diz o reporteiro? Oh, este homem, esta mulher, teve uma tremenda sorte, nada passou com ele. O mundo não reconhece isto como um milagre de Deus. O mundo não diz: oh, só poderia ser Jesus que pôs suas mãos ou mandou seus anjos para proteger. Não. Assim são pessoas que estão se apostatando da fé, ou que estão caminhando neste caminho, não alabam a Deus por aquilo que Deus está sendo. Uma vez uma pessoa me disse para mim: por que eu tenho que agradecer a Deus? Sou eu que trabalho, eu que ganho, eu que pago, eu que compro, sou eu que hago todo. E eu disse a essa pessoa: tu está louco. Você não logra perceber e se dar conta que se o Deus Todo-Poderoso cerrar as portas, você não trabalha, você não ganha, todas as portas estão cerradas. Quero que você sepa que todo que você, entre comillas, está ganhando com seu trabalho, a casa que você vive, a luz que você paga, o carro que tu tiene, a respiração que tu respira, o oxigênio e expele o gás carbônico, é Deus que está fazendo em tu vida. Se você se queda enfermo neste momento, você não vai poder trabalhar, você não vai poder ganhar, quizá você seja despedido de seu trabalho. Então pida perdão a Deus e reconozca: todo que eu tenho, todo que eu sou, todo que eu he conquistado não sou eu, tem sido o Deus amoroso, Jesus compassivo e misericordioso que há me regalado, que há me bendecido em esta vida. Tenham cuidado. Nós temos um exemplo da mulher samaritana, naquela conversa dura com Jesus, e ao reconhecer que Jesus era o Cristo, ela pensou estar preocupada: onde devo adorar a Deus? Acá ou em Jerusalém? Ela estava preocupada e interessada em alabar a Deus. Quando Jesus sana os 10 leprosos: Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, sana-nos. Jesus disse: vai, camina e apresenta-te ao sacerdote e vocês hagam isto. E eles seguiram e foram acendo e foram caminhando e se deram conta que estavam sanos à medida que caminaram, à medida que obedeceram a ordem de Jesus de ir, eles foram sanados.
dos 10 leprosos que foram sanados, apenas um regressou e se prostrou aos pés de Jesus e o adorou. E Jesus disse a este: vá, tua fé te ha salvado. Nós queremos alabar a Deus, adorar ao Senhor, não por aquilo que está nos dando, que é muito bueno, mas por aquilo que Ele é, Criador do céu e da terra, Salvador de minha vida, dos meus pecados, Salvador da perdição eterna que eu estava caminhando e que você estava caminhando. É por aquilo que Ele é que alabamos e adoramos a Deus. Em Marcos 6, 51 e 52 e Mateus 14, 32 e 33, nos ensina esta passagem e nos habla que quando Jesus entrou no barco, antes de Jesus entrar no barco com seus discípulos, havia uma grande tormenta, um grande vento e a barca estava como que se para hundir. E quando Jesus entra na barca, se acalmou o vento. Porque no Evangelho de João, que os discípulos entraram na barca e diz que havia um vento contrário e eles estavam preocupados. Em Mateus aclara muito mais, Mateus 14, 32 e 33, e quando subiram à barca, se acalmou o vento. E os que estavam em la barca o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu eres o Filho de Deus. Os discípulos, ao mirar que Jesus entrou na barca e a tempestade e o vento se acalmou, eles o adoraram e alabaram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Um discípulo de Jesus alaba a Deus não somente pelas grandes coisas, até mesmo pelas pequenas coisas que Deus faz. Os discípulos de Jesus podem mirar que todo o que passa com Ele, toda a bendição que Ele recebe, é Deus que está regalando, e o discípulo alaba e adora e agradece a seu Senhor. Bem, pessoas que se apostatam, que estão para apostatar da fé, são pessoas que buscam sua prosperidade personal. Prosperidade. Hablamos agora sobre os benefícios desta vida que ficam buscando. Estas pessoas não têm nenhum interesse em la vida eterna. E ainda se jactam: eu não tenho medo de morrer. Loucos! Loucos! Você que está me ouvindo agora e que não tem medo de morrer, ou que não pensa em coisas da vida eterna, você não pode compreender o que significa inferno. Inferno é um sítio que Deus criou para Satanás e os seus demônios, onde de noite e de dia e de noite, por toda uma eternidade, há dor, sofrimento. Então você pare de dizer que não me importa, ou eu não creio em vida depois da morte. Você é um louco. Pessoas que não se preocupam com a vida eterna, que não se preocupam com estas coisas, são pessoas que estão totalmente lejanos de Deus, totalmente apartados do Senhor. Vivem miseravelmente porque sua esperança está em las coisas deste mundo. Somente em las coisas deste mundo. Prosperidade personal. Quero conquistar, quero ter, quero possuir. E quero mais, e quero mais, e quero mais. Jesus nos ensina uma parábola onde aquele homem sembrou e cosechou muito.
e não teria onde guardar seus granos, não teria onde guardar suas riquezas. Então, se ele decide destruir todos os seus celeiros e construir um celeiro muito maior, e allí ele puso toda sua fortuna, todos seus granos, e dijo a si mesmo: agora tenho o suficiente para esta vida e para muito tempo. Agora vou gozar de minha vida, da minha prosperidade, de tudo que eu he ganado. E a palavra do Senhor diz: louco, tu és um louco. Sabe por quê? Porque esta noite você vai morrer. Esta noite vou reclamar sua vida. E o que tu tens preparado para a vida eterna? Nada. Em essa parábola, Jesus está dizendo que apesar de toda a fortuna, de todo o que aquele homem estava preocupado em ganhar, ele iria morrer naquela noite. E ele não iria para o céu. Bem, apóstolo Pablo, em 1 Coríntios 15, 19, diz assim: se a esperança que temos em Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos os mortales, ou los más infelizes de todos os mortales desta terra. Nós não podemos viver e pensar solamente para esta vida. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui em este mundo e vamos partir um dia deste mundo. E todo que eu he conquistado, comprado, adquirido, nada de isto eu vou poder levar. Nada de isto vai me ajudar a ter vida eterna. Nada de isto vai poder bendecir minha vida. Quero ler para vocês 1 Timoteu, capítulo 6, versos 3 a 10. Mira o que diz a palavra do Senhor. Se alguém ensina falsas doutrinas, aparte-se da sana enseñanza de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que cine a verdadeira religião, és um obstinado que nada entende. Cuidado com essas pessoas que ensinam falsas enseñanças, ensinam somente em querer adquirir. Esse tal padece do afã enfermiço de provocar discussões inúteis que generam envidias, discórdias, insultos, súplicas e altercados entre pessoas de mente depravadas, carentes de la verdade. Bem, este é os que pensam que a religião é um meio de obter ganância. Pessoas que vão para Jesus, pessoas que vão para uma igreja somente interessados em ganância, somente interessado em prosperidades personais. Assim que, se temos roupa e comida, contentemo-nos com isto. Los que querem enriquecer-se, ponga atenção, los que querem enriquecer-se, caem em la tentação e se volvem escravos de muitos desejos. Estes afanes insensatos e daninhos hundem a gente la ruína e la destruição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda classe de male, e por codiciá-lo, alguns se han desviado, apartado, apostatado de la fé e se han causado muitíssimos desabores em sua vida. A palavra de Deus ensinando que pessoas que estão interessadas somente em sua prosperidade personal, querem utilizar a Deus, a Jesus, o Espírito Santo, utilizar uma igreja, utilizar pessoas, estão somente preocupados com isto. E um cristiano pode apartar-se, apostatar-se e abandonar sua fé se seus olhos se desviam da palavra, se seus olhos se desviam de Jesus e ele empieza a pensar solamente em las coisas desta vida.
O Senhor está dizendo através de Timoteu que nós outros podemos nos apartar. Pablo escrevendo a Timoteu, falando desta verdade a Timoteu e a igreja daquela época e a nós outros hoje. Cuidado, cuidado, porque você pode se apartar da fé. Também na passagem de João 6, que hablamos agora, quando a multitude cruzou o mar da Galileia, foi até Cafarnaum, atrás de Jesus, e eles queriam dizer a Jesus: estamos tão preocupados contigo que não nos demos conta que você não estava mais allá, estava cá, ó Senhor. E Jesus lhe diz na cara: ustedes vieram não por minha causa, ustedes não vieram cá por causa dos milagres que eu hizo, ustedes vieram a mim por causa da comida que eu lhes dei e você comeu até fartar-se. Pessoas que estão interessadas somente em estas coisas. Pessoas que estão em esta situação são pessoas que elas fazem exigências e demandas a Deus. São pessoas que exigem de Deus. Tiene que me dar. Não estou satisfeito. Como pode passar isto comigo? Como pode ocorrer isto comigo? São falsos discípulos que vêm a Deus como um banco, um depósito de bendição e coisas que desejam. Sim, pessoas que vêm a Deus como um banco de bendição e que tem que bendecir, bendecir, bendecir. Esta é a obrigação de Deus. Assim pensam estes. Quando nós outros miramos o povo de Deus cruzando o deserto depois que saiu do Egito, nós outros miramos aquele povo fazendo demandas e exigências de Deus. Estou cansado deste maná que cai do cielo. Eu quero pão de verdade. Estou cansado desta comida. Eu queria comer a carne que tinha no Egito, o pescado que tinha no Egito. E assim demandas e exigências de Deus. E o que passou com todo esse povo? Deus não permitiu que eles entrassem na terra de Canaã. Por 40 anos caminaram no deserto, até que morrera o último de eles. E quem entrou na terra prometida, daquela multitude de 1.200.000 pessoas, Josué e Caleb e os filhos daquelas famílias, daqueles homens que morreram no deserto. Haciam demanda e exigência. Irmãos, nós outros não temos o direito de exigir nada de Deus. Tiago 1, 16 e 18 diz assim: meus queridos irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito viene do alto, donde está o Padre que criou as lumbreras celestes e que não cambia como os astros e nem se move como as sombras. Toda a bendição que recebemos vem da mão de Deus. Não temos que fazer demanda e exigência a Deus. Ponga atenção no que vou ler para vocês. Querem saber como fazer a obra de Deus, porém, su intento de estas pessoas é solamente conhecer um mecanismo para obter bendições. Entenderam? São pessoas que querem fazer a obra de Deus com a intenção de receber suas bendições. Não trabalha assim. Deus conhece o coração, Deus conhece meu coração e Ele sabe se eu estou fazendo isto porque o amo e o adoro ou estou fazendo isto porque quero receber benefícios de Ele. Existem muitas pessoas que pensam que por fazer esta obra ou aquela obra, fazer isto ou fazer aquilo, eu tenho o direito de ganhar a bendição de Deus. E não é assim que Deus mira para o homem, não é assim que Deus bendice ao homem. Pessoas que pensam, porque ouviu alguém falar, quando você mira uma estrela,
você haga um pedido e seu desejo será realizado. Não é verdade? Ou pessoas que pensam que por muito repetir, muito pedir, vão receber. Também não é verdade. Ou através desse evangelho de prosperidade que venga, Deus tem que te bendecir, Deus tem que te dar. Isto não é verdade, não vão atrás de isto. Ou através, sei lá, deve ser uma seita, que há poder em tuas palavras. Declara e vai realizar, declara e vai passar. Tu tens que falar coisas positivas, não abre coisas negativas, tens que falar coisas positivas. Como se tivesse em minha boca poder. Hermanos queridos, hermanos amados, até onde eu me recordo, tu vai em Gênesis, capítulo 1, e pelo poder da palavra de Deus, Deus hizo o cielo, hizo a terra, hizo o sol, hizo as estrelas, hizo a luna, hizo os pescados, animais, hizo o homem, pelo poder da sua palavra. Mas eu não tenho esse poder. Eu não tenho o poder de declarar e vai passar algo. Isto não é verdade. Temos que correr lejos desse tipo de prédica de pessoas. Queridos, Jesus diz assim em João 6, 28 e 29, aquelas pessoas com quem Jesus estava falando, que cruzaram o mar da Galileia e foram até lá, Jesus, tu está cá, nem nos demos conta. E Jesus falando com eles, e então eles dizem, que temos que fazer para realizar as obras de Deus? Le perguntaram. Esta é a obra de Deus, que creiam em aquele que Deus enviou, dijo Jesus. A obra de Deus é que creiam em mim, porque foi Deus que enviou. Uma vez bendecidos, prontamente se olvidam daquele que bendice. Eles miraram a multiplicação dos pães. Eles comeram, e diz a palavra, comeram até quando quiseram, até se fartar-se. E depois Jesus manda juntar o que sobrou e deram 12 canastras. Estas pessoas comeram, saciaram e depois deram a espada para Jesus e se olvidaram daquele que bendijo, daquele que multiplicou. São pessoas apóstatas, são pessoas que eles ainda disseram, e que sinal harás a ti, que sinal hace a ti, que milagro hace a ti para que creiamos em ti. Que ousadia de pessoas que não logram mirar um Jesus maravilhoso, bondadoso, que bendize, e bendize muito. Mas são pessoas que estão somente preocupadas em demandar e exigir de Deus. E eles ainda dizem, nossos antepassados comeram maná em o deserto, como está escrito, pão do cielo lhes deu a comer. Certamente lhes asseguro que não foi Moisés quem lhes deu a ustedes o pão do cielo, afirmou Jesus. É o que dá, é o verdadeiro pão do cielo, és mi Padre. E o pão que Deus barrou do cielo e da vida ao mundo. E eles não conseguiam, não logravam entender valores eternos que são que realmente nos interessa. Queridos, Jesus sigue e diz, aí eles disseram, verso 34, Senhor, lhe pediram, dá-nos sempre deste pão. E Jesus declara, eu sou o pão de vida, declarou Jesus. É o que vem a mim, nunca passará hambre, e o que a mim crê, nunca mais volverá a ter sede. Nós outros temos que estar preocupados, queridos, com as coisas eternas que são por toda a eternidade. É muito bueno ter onde viver, ter o que comer, ter o que se vestir,
E Jesus disse em Mateus 6,33, buscar primeiramente é o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão añadidas. E Jesus estava falando do que eu tenho que comer, do que eu tenho que vestir, do que eu tenho que... de todo. Todo que eu necessito para a minha vida, Ele añade, Ele regala. Mas Ele diz, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Quando estamos atrás das coisas do Padre, das coisas que Jesus ensinou, e nós outros miramos que a coisa mais importante não é esta vida. Porque todo que eu tenho, todo que você ha conquistado, vai se quedar em esta vida. E quando morimos e passamos para a eternidade, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você reconheceu que tu és pecador, você vai receber, ganhar vida eterna com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com os apóstolos, com todos aqueles, por toda a eternidade. Mas sem esta vida, você não quis nada com Jesus, somente preocupado com o dia a dia desta vida. E quizá você seja uma pessoa que conquistou muitos bienes, comprou muitas propriedades, ou quizá uma pessoa que não comprou, não teve bienes nenhum, mas estava somente atrás, lutando, trabalhando noite e dia para ter, e não lograste, e moriste sem Jesus, você vai receber a eternidade sem Deus, que se chama inferno. Abra seus olhos. Pida a Deus que abra seus olhos. Pida a Deus que abra seu ouvido para que você pueda ouvir, mirar e compreender que as verdadeiras coisas que valem a pena correr atrás e adquiri-las é a vida eterna. Amém? Que Deus pueda bendecê-lo através dessa mensagem, que se você se encontra em esta situação, se deu conta que seu coração está preocupado somente com as coisas desta vida, pida a Jesus, Senhor, perdona-me. Senhor, abre meus olhos, abre meus ouvidos, conduz-me vida. Eu quero entregar minha vida a Ti, Senhor. Entra em minha vida, haga morada em mim. E Ele vai fazê-lo. E Ele vai abrir seus olhos. E Ele vai abrir seus ouvidos. Porque é do interesse de Deus que todo homem se salve. Juan 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou ao homem de tal maneira, que chegou ao ponto de dar o seu único filho para morrer por nós outros. E todo aquele que nele creia, que Ele é o Filho de Deus, Salvador do mundo, Salvador de minha vida, Salvador de tua vida, terá vida eterna. Amém? Padre querido, Padre amado, que o Senhor pueda transformar estas palavras, ó Pai, em viva, para que pueda penetrar no coração de cada um dos nossos ouvintes, como há penetrado em meu coração, e o Senhor pueda bendizer, Senhor. Ó Deus, se entre esses que estão ouvindo a prédica de hoje, há alguém que estava caminhando desta maneira, que o Senhor tenha misericórdia, abra seus olhos, abra seus ouvidos, e eles possam se arrepender de seus pecados e clamar a Ti socorro, Senhor. Deus querido, aguenta nossas mãos, segure nossas mãos, ajuda-nos a caminhar nesta vida hasta o dia que o Senhor nos chamar, mas ajuda-nos a caminhar nesta vida seguindo a Jesus, buscando de Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Tua palavra diz em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. E é a grande verdade, Senhor. Jonás, nós não podemos fazer nada sem Ti. Venga em nosso socorro e ajuda-nos. Esta é a oração que eu hago humildemente no nome de Jesus. Amém. Queridos,
Deus bendiga a sua vida e que pueda ter sido edificado com a palavra de Ele. Amém.